Boa noite, amada igreja, boa noite, povo de Deus. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trabalhar com vocês o tema Deus está conosco. Parece ser algo transparente, claro, bem compreendido, mas o que nós temos visto, ouvido, é que de fato não é tão entendido como deveria ser. Palavra de Deus em Mateus 28:20, Jesus mesmo nos diz: "E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos." Por isso, quero aproveitar esta ocasião para trazer luz a este tema, destacando alguns fatos desta realidade de Deus estar conosco. E a primeira afirmação que eu faço é que, de fato, Deus está conosco. A própria palavra nos afirma isto. Deus está conosco no deserto. Jacó fez essa grande descoberta quando estava fugindo, com medo de ser morto por seu irmão. Acordando então, após aquele sonho, ele nos dá esta descrição desta verdade de Deus estar presente com ele ali no deserto. E ele diz o seguinte: "Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia." Deus está com você no seu deserto da vida. E às vezes você também não sabe. E por você não saber, você não tem contado com esta presença consoladora, confortadora, que poderia estar lhe ajudando nesta travessia do deserto no qual você se encontra. Deus está conosco no vale da sombra da morte. O próprio salmista já nos falava: "Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." O que é vale de sombra da morte? É onde nós corremos perigo, risco de vida, como nós temos no passado servos de Deus que foram jogados na fornalha, mas lá na fornalha Deus com eles estava. Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, Deus com ele estava. E até mesmo em meio às doenças, que muitos estão pregando por aí, que o crente não fica doente, o que não é verdade, o crente adoece sim, e nós vemos o rei Ezequias doente e Deus estava presente na sua enfermidade. Deus está conosco nas tempestades, como esteve presente com os seus discípulos quando atravessavam o mar e foram surpreendidos por uma tempestade. E quando Jesus então acalma aquela tempestade, os discípulos falaram o seguinte: "Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece?" Quem é esse? É o Jesus, é Deus, que tem toda a autoridade no céu e na terra, que pode acalmar as tempestades que querem nos destruir. Ele é força maior neste universo, e esta força maior que Ele quer usar em favor de todos aqueles que nele creem, que pedem por socorro, que clamam a Ele por ajuda. Deus está conosco nos impossíveis da vida. A nossa igreja tem desfrutado disto, onde muitos casos que pela medicina não tinha mais recurso, nós hoje temos essas pessoas conosco, curadas. Por quê?
porque Deus as curou. Então Deus está conosco nessas situações impossíveis, onde nada nós podemos fazer. É o que diz Lucas 1,37, pois nada é impossível para Deus. Talvez você é alguém que está se frustrando, que está se isolando, está perdendo a graça e o encantamento pela vida, porque está sofrendo algo ou está passando por algo. Mas saiba que Deus é o Deus dos impossíveis. Aquilo que o homem não pode fazer por você, Deus pode e Ele quer fazer. Deus está conosco nas angústias da vida. Naum 1,7 nos diz assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas abafadas, quantas pessoas amarguradas. Abram os seus corações para Deus, porque Ele pode penetrar no seu interior, Ele pode levar no seu interior aquilo que a sua alma está necessitando. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Mas a pergunta que tem trazido muita polêmica, muitos questionamentos, muitas discussões nos nossos dias é a seguinte: se Ele é Deus, se tem todo o poder e nos ama e pode fazer tudo isso, por que muitos crentes estão sofrendo? Por que muitos crentes estão morrendo? Por que coisas ruins acontecem com os cristãos? Queridos, o fato de Deus estar conosco, como nos disse o versículo lido no início, eu estarei sempre com vocês, não quer dizer que eu não vou passar por momentos difíceis na vida. Não é isto que a palavra de Deus está nos afirmando. Eu poderia dar-lhes uma resposta que foi a mesma resposta que Jó deu à sua mulher quando ele estava atravessando um momento crítico de sofrimento, de dor na sua vida. Lá em Jó, capítulo 2, o verso 8 ao verso 10, nós lemos o seguinte: então Jó apanhou um caco de louça com o qual se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. E Jó então responde para esta mulher insensata: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E em tudo isto Jó não pecou com os seus lábios. Às vezes nós queremos ser crentes para receber só aquilo que é bom de Deus, receber as bênçãos de Deus, os privilégios de Deus, comer o melhor desta terra, mas não queremos nos dar, não queremos nos desgastar, não queremos pagar o preço para evangelizar, não queremos sair do nosso conforto para alcançar aqueles que estão perdidos, sem a salvação. Queremos apenas ser cristãos para ter o melhor de Deus acontecendo na nossa vida. Mas, queridos, o próprio Jesus nos diz algo diferente. Lá em João 16:33, ele nos diz o seguinte: neste mundo vocês terão aflições. Aqui não é lugar de alegria total, eterna. Isso nós teremos depois, será dado a nós pela graça de Deus. O fato de Deus estar conosco não quer dizer que coisa ruim não irá acontecer na nossa vida,
que nós não vamos sofrer, que nós não vamos passar por provações, que nós não vamos ter desentendimentos, que nossa vida será um mar de rosa para sempre. Se fosse assim, com certeza todos já seriam cristãos. Mas eu estaria mentindo se fizesse estas afirmações para vocês. O que a Bíblia nos diz é diferente, como eu falei para vocês. Se eu chegasse para vocês e falasse que o crente nunca vai ficar doente, por que Eliseu morreu de uma doença? Por que Timóteo sofria com uma enfermidade? Por que Paulo tinha uma doença na carne? Se eu falasse para vocês que o crente não sofre, por que muitos crentes hoje estão sofrendo com esta crise, com esta pandemia? Quantos cristãos precisando de socorro, de ajuda, cesta básica para o seu sustento diário, porque perderam a fonte de renda? Se eu falasse para vocês que o crente não passa por necessidade, então eu estaria mentindo para vocês, porque não é isto que a palavra de Deus nos diz. O que a palavra de Deus nos diz é que, em meio a estes momentos difíceis, em meio a estas adversidades, em meio a estas tempestades, Deus estará conosco, do nosso lado, em nós. Ele jamais nos abandonará, seja qual for a situação. E a solução cabe a Ele, compete a Ele nos colocar onde Ele quer que de fato estejamos. Se for para nos levar para a eternidade, amém, que assim seja, mas que sejamos levados com Ele, para viver com Ele. Estevão, e a palavra de Deus nos diz, um homem de Deus, um homem espiritual, um homem de fé, este homem foi apedrejado inocentemente por falsos acusadores, mas a palavra de Deus nos diz que na hora daquele apedrejamento, quando estava agonizando, o céu se abriu, porque Deus estava com Estevão, e ele sabia para onde seria levado após passar por aquele momento. Muitos estão querendo a coroa sem passar pela cruz, mas no reino espiritual, queridos, nós temos que passar pela cruz para termos direito à coroa de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que, nestes momentos difíceis, nós temos o que aqueles que não são cristãos não têm. Nós temos a quem clamar, nós temos a quem correr para falar: Senhor, me abraça. E é esta confiança que levaram muitos cristãos no passado a morrerem queimados, mas cantando, louvando, adorando a Deus, porque eles sabiam que aquele momento de sofrimento era passageiro e eles estariam partindo para a glória. Salmo 118, verso 6 nos diz o seguinte: o Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O que o salmista está dizendo, que Deus estando com ele, isto era tudo, mesmo que os homens lhe tirassem a vida, mas não lhe tirariam a sua certeza da salvação, porque ele estava nos braços do Senhor. Queridos, o fato de Deus estar conosco não quer dizer que Ele vai nos colocar numa blindagem,
onde nada de ruim, de mal, vai nos alcançar. Nós estamos neste mundo e neste mundo nós vamos sofrer como todos neste mundo sofrem. Então, querido, você que talvez tenha ouvido erroneamente ensinamentos da palavra de Deus, que lamentavelmente levaram você a construir uma fé num Deus que nada irá deixar acontecer a você, tome cuidado. É bom você refletir, é bom você saber que você pode passar sim por provações, você pode sofrer enfermidades, você pode ter aflições na sua vida. Este pastor que vos fala está passando por um período de enfermidade. Acabei de sair da Covid-19. Estou aí agora para fazer uma cirurgia. Mas isso acontece conosco, porque nós somos seres humanos. E eu não estou numa blindagem que eu vou ter uma vida perfeita, porque simplesmente eu sou um crente. Não, mas em todos esses momentos eu tenho Deus do meu lado. E muitas das vezes o fato de Deus estar conosco, trabalhando em nosso favor, às vezes nós nem percebemos. Eu passei pela Covid-19 sem saber, mas Deus estava do meu lado. Estava sofrendo, sim, mas não sabia o porquê. E quantas pessoas morreram, e quantas pessoas estão morrendo com esta praga, esta peste que chegou na nossa realidade de vida. Então eu tenho que dar muitas graças a Deus, porque mesmo sem perceber, Deus me sustentou, tanto a mim como a minha esposa, e com certeza Deus tem sustentado você também. Deus tem operado em seu favor, porque a palavra dele nos diz que ele é um Deus que trabalha em nosso favor. Ele trabalha até mesmo quando nós estamos dormindo, para que nós tenhamos o melhor. Amados, nós precisamos entender a palavra de Deus como ela é de fato, para eu não viver iludido. Imagine você que passa uma temporada ouvindo do seu pastor que você não vai adoecer, que você não vai passar por isso, que você não vai passar por aquilo, que você não vai ter isso, que você não vai ter aquilo, e de repente você é pego por uma enfermidade. De repente você é pego por uma necessidade. De repente você é pego por uma tempestade. O que vai acontecer com você? Você vai se frustrar, você vai se revoltar, porque você foi enganado. Então, entenda a palavra de Deus como ela é. Deus está conosco. Posso ter enfermidade? Posso. Posso ser jogado na fornalha? Posso ser jogado na cova dos leões? Posso passar por essa tempestade? Posso morrer na fornalha? Posso morrer na cova dos leões? Posso morrer com a tempestade? Posso, mas Deus continuará sendo Deus. Eu tenho que entender que o propósito de Deus é fazer com que o teu nome seja glorificado na minha vida. Se eu vou estar glorificando o seu nome, passando pela fornalha, saindo vivo, glórias a Ele. Se eu estou saindo vivo da cova dos leões, glórias a Ele. Se eu estou saindo vivo da tempestade, glórias a Ele. É o nome dEle que está sendo glorificado. Mas se não acontecer, eu estarei na glória com Ele. Esta é a percepção, o entendimento que nós cristãos precisamos ter.
Às vezes nos apegamos tanto no material, neste mundo presente, e nos esquecemos que Deus tem algo melhor para nós. Então que nesta noite você entenda um pouquinho melhor da palavra de Deus e saiba que neste seu sofrimento Deus está do teu lado. Deus está cuidando de você. Agora, o que vai acontecer com você? Coloque nas mãos do Senhor e deixa que Ele tome a decisão que precisa ser tomada, porque Ele sempre toma a decisão que é melhor para nós. Mas eu preciso também entender uma coisa: todo sofrimento tem um tempo delimitado por Deus na nossa vida. A palavra dele nos diz que o choro pode durar uma noite. Então eu tenho um tempo de passar pelo sofrimento, mas depois a alegria vem. Lá em Apocalipse nós encontramos que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E em Romanos 8, 28 nos diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Querido, vivendo, morrendo, Deus tem o melhor para você. Creia nisto, porque Ele nos ama e como Pai, Ele sempre nos dá o melhor. Então entenda que estas coisas que estão acontecendo não é porque você não presta, não é porque você é um pecador. Não, todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da graça de Deus, mas descanse no Senhor. Deixa Deus ser Deus na sua vida, porque Ele tem o melhor para você, para mim, para nós. E que Ele nos abençoe. Amém e amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus.
abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus.